Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Marcelo, em primeiro lugar, por trazer esse tema, um tema que não é um tema do agro, mas ele tem relação com todos os segmentos, porque a fala de hoje vai nos trazer muito e muita expectativa sobre o futuro do nosso país. E, em cima disso, todas as nossas expectativas de futuro, né, têm a ver com o combate a este grande problema que afeta o nosso país, que é a corrupção. A Operação Lava Jato já é um marco histórico. Tenho certeza que nossos filhos e netos lerão nos livros, em pouco tempo, da Operação Lava Jato como o início da verdadeira luta contra a corrupção. E ela nos deixa grandes legados e benefícios de grande importância, Dr. Carlos, em todos os sentidos. Mas me parece, e não tenho medo de errar, que o grande legado num curto prazo é o enfrentamento de um problema que potencializa e potencializou por todos esses tempos a criminalidade e a corrupção, que era o que existia no Brasil muito grave, o sentimento de impunidade. Até pouco tempo atrás, os criminosos, os corruptos, sabiam que poderiam atuar e agir e não teriam uma punição, uma luta do Estado no sentido de puni-los. Hoje isso mudou, Dr. Carlos, e graças ao trabalho competentíssimo da Procuradoria, da Polícia Federal e do Judiciário. Em cima disso, nós estamos vendo agora uma grande luta para enfraquecer a Operação Lava Jato. E isso nos traz grande preocupação. No sentido de terminar com cortes no orçamento, no sentido de manobras legislativas. E trago um exemplo muito claro que escutei há poucos dias, que se trata de uma importante ferramenta, né, que nós temos no combate à corrupção, que é a ferramenta da colaboração premiada. Escutei há umas 2 semanas atrás que existe uma grande discussão no sentido de modificar regras do Código de Processo Penal e, dentre elas, modificar as regras da colaboração premiada. Eu, particularmente, pude trabalhar em alguns casos, em alguns procedimentos dessa natureza, e pude verificar na prática que é um importante mecanismo, que sem ele não teríamos como chegar em muitos dos meandros desse tipo de crime. Então, é um passo que nós temos que ter muito cuidado, né, Dr. Carlos? Eu estava conversando com ele há pouco. Então, são esses anseios que nos fazem pensar e refletir. E que temos também que ter a preocupação, e mesmo no Congresso que foca no agro, nós temos que ter a preocupação de dar o maior apoio para que essa luta continue. Então, com essas breves palavras, eu passo a palavra para o Dr. Carlos, que tenho certeza que todos nós estamos ansiosos em escutá-lo. Obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que eu recebi da Voz do Campo. O Marcelo insistiu muito e nós entendemos que realmente era importante vir aqui para transmitir um pouco da nossa visão da Operação Lava Jato e do que ela representa efetivamente. Muito difícil, eu não sou o melhor palestrante, não tenho nem sequer um PowerPoint. O melhor palestrante, o palestrante oficial é o Dr. Deltan Dallagnol. Ele é mais bonito, mais alto, mais jovem, todas as qualidades, prepara e tal. Eu venho na cara e na coragem, porque eu sou o promotor de origem. Eu sou aquele que faz júri. Então, quanto mais difícil o ambiente, mais perguntas, melhor eu me saio. Então, eu prefiro realmente falar pouco e abrir depois para a plateia fazer perguntas, porque justamente na pergunta é que eu me saio melhor, efetivamente, até para saber o que a plateia deseja que eu explique. É muito importante esse seminário. Eu fiquei muito impressionado com o ambiente familiar da organização e o ambiente familiar entre todos vocês. Isso lembra muito a nossa força-tarefa, a força-tarefa nossa em Curitiba. Nós somos 13, agora 14 procuradores, que somos uma família. Em 3 anos e meio, é muito difícil você manter unido uma equipe. Ainda mais quando cada um é o príncipe da sua área jurídica, se acha
muito especial, como todos os procuradores se acham normalmente, né? Mas nós tivemos que ter a humildade de descer, às vezes, do pedestal jurídico e cedermos a conversar, a entender a posição do outro, e isso foi muito importante para construir essa operação. Eu quero falar um aspecto rápido, técnico da operação, e depois dizer o que ela realmente é, porque o aspecto técnico é menos importante para vocês, mas talvez seja importante para a compreensão geral. Eu fui chamado, eu estava no Suriname, uma atividade pela Organização dos Estados Americanos, quando fui convidado a participar da Lava Jato. Esse convite veio do Dr. Deltan Dallagnol, que tinha trabalhado comigo. Ele me substituiu na Operação Banestado, que foi a maior operação que nós tivemos no Ministério Público Federal antes da Lava Jato, em 2003 a 2007. Ele me convidou, me chamou, porque eu tenho algumas características que seriam úteis para ele. Então, dentro dessas características, ele entendeu por bem me convidar. Quais são essas características? Eu sou um pugilista. Eu entro no ringue. Eu bato e eu apanho, eu aguento. Então, um processo desta natureza, tão grande como ele se avizinhava, era necessário alguém com essas características. Características de enfrentamento, porque a corrupção é um problema que até aquele momento não tinha sido efetivamente trabalhado no nosso país. Nós tínhamos 2 grandes casos, o Mensalão e o TRT de São Paulo, que são grandes exemplos de um bom trabalho, mas elas eram pontuais. Nós precisávamos trabalhar efetivamente com um combate à corrupção sistêmica. Então ele me chamou, eu fui o primeiro a fazer colaborações premiadas em 2003, e acredito que esta técnica é realmente, como nós dissemos, uma das técnicas mais importantes. E fora disso, nós tínhamos todos, inclusive ele, feito especializações ou mestrados nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em Portugal. Então, nossa equipe é formada por pessoas que trouxeram experiências de fora. O Dr. Deltan fez em Harvard, eu fiz em Cornell, o Dr. Paulo Galvão em Londres, o Dr. Welter, que é aqui do Rio Grande do Sul, fez em Coimbra. Então, nós tínhamos uma experiência variada. Nós começamos. Eu, no começo, olhei aquilo lá e falei, não me parece que vai tão longe. Porque o máximo que nós tínhamos era ali uma Land Rover de um doleiro conhecido, Alberto Esteves, presenteada a um ex-diretor da Petrobras. Isto, efetivamente, é o que nós tínhamos naquele momento. E com base nisso, nós estamos puxando apenas, saindo a galinha, como diz o Theory, o falecido ministro Theory, e tiramos o galinheiro inteiro que nós temos hoje, a granja que nós temos hoje de fatos, né, que está aí. Para isso, nós nos baseamos em algumas técnicas. Primeira delas, a colaboração, efetivamente. Colaboração tem um efeito multiplicador. Ela tem um efeito que eu chamo de dominó. Uma peça que faça a colaboração, ela derruba algumas outras peças. Algumas dessas outras peças farão colaborações que derrubam outras peças. Nós temos um crescimento, então, geométrico da investigação. Por isso, nós saímos de uma Land Rover em março de 2014 para a situação atual. 3 anos e meio, normalmente, é insuficiente para uma boa investigação. Entretanto, nós conseguimos esse efeito multiplicador. A colaboração tem muito dessa efetividade. Outra técnica que nós usamos, essencial, foi de fazermos operações sucessivas. Eu chamo isso de Blitzkrieg, como é um termo de militar alemão, que significa avanço da infantaria blindada. Você avança, impedindo o inimigo de se reagrupar e contra-atacar. Então, quando nós fazíamos uma operação, isso no começo,
1, 2, 3, 4 operações em seguida, nós impedíamos o sistema de se reagrupar. E como geravam novas colaborações, eles não confiavam uns nos outros e não se uniam contra nós. Então, estas duas técnicas permitiram que hoje, 42ª operação, nós chegássemos novamente, como eu digo, na situação de revelação de fatos que nós estamos hoje. Essas duas técnicas foram desenvolvidas nesses 3 anos e meio, mas não são as únicas. Nós tivemos uma sorte que nós tínhamos conhecimento de como proceder a cooperação jurídica com outros países. Nós já tínhamos contatos com autoridades americanas desde 2003, na Operação Banestado. Então, nós usamos a cooperação jurídica internacional. Por isso, nós conseguimos tantas informações do exterior, e principalmente da Suíça. Nós conseguimos que os suíços, que antes eram refratários à colaboração, viessem para o nosso lado. Porque eles entenderam o que nós estávamos fazendo, entenderam a necessidade, inclusive, de ter um sistema bancário suíço não comprometido com a corrupção em países do terceiro mundo. Então, eles congelaram ativos, eles revelaram documentos, eles nos auxiliaram tremendamente, assim como os americanos. Essas 3 técnicas foram essenciais na Lava Jato. Mas tem uma 4ª técnica. Nós não nos calamos. Nós não deixamos que os fatos ficassem ocultos. Eu sempre faço essa pergunta para as plateias. Nós tivemos tantas operações no passado, por que elas não deram certo? Talvez não houvesse maturidade do judiciário. Talvez já tenha havido erros também nas investigações, não vou isentar ninguém, mas principalmente a população desconhecia a investigação. Eu falo boi-barrica, ninguém sabe o que é o objeto da boi-barrica. Eu falo da Operação Satyagraha, da operação, principalmente, as operações que aconteceram em São Paulo em relação a Camargo Correia. Ninguém soube delas, ninguém soube efetivamente o que estava sendo revelado. Por quê? Porque elas ficaram em sigilo, elas não foram comunicadas para a população. Sigilo é uma coisa importante, mas só existe para a investigação, enquanto for necessária. Senão, o povo deve saber o que acontece. Essa é a nossa regra, é a regra da Operação Lava Jato. Sigilo só quando interessa as investigações. Senão, nós pedimos para o Dr. Moro levantar. Ele levanta, o processo hoje é eletrônico, centenas de jornalistas têm acesso às informações e publicam as informações que estão lá. Com isso, todo mundo aqui já sabe um ou outro fato, uma outra acusação, uma outra prova que existem contra os políticos envolvidos. E, se quiser, pode ir lá ver pessoalmente. Ela pode abrir o processo, por exemplo, contra o ex-presidente Lula, ou contra Cunha, ou contra outro qualquer, e vai lá e vai ver a prova. Ele não precisa ouvir de mim, não precisa ver o jornal, ele pode acessar o documento. Então, o processo eletrônico e a nossa disposição de revelar os fatos na medida do possível é essencial para entender o porquê a Lava Jato chegou onde chegou. Tudo isso é muito bom, tudo isso foram os motivos pelos quais eu vim, uma nova forma de investigar. Entretanto, agora eu vi aqui a homenagem da mãe do Marcelo, eu lembro de pessoas como meu pai, que foi político, minha avó, que foi uma mulher muito severa, minha avó materna, muito severa, que me ensinaram muito. E principalmente o Dr. Deltan, que é um idealista, porque eu sou puxilista, eu sou um realista. Ele me ensinou, e eu lembrei muito do meu pai e da minha avó, que nós precisamos ir além do que nós somos bons da nossa zona de conforto. Eu estava na minha zona de conforto, fazendo a melhor investigação que nós podíamos ter naquele momento. Entretanto, não era suficiente. Eu
nós podemos, nós da Lava Jato, fazermos a melhor investigação possível, revelar o maior número de fatos, mas não bastava. Nós precisávamos ir além. Nesse momento vem o doutor Deltan e sugere as 10 medidas contra a corrupção. Olha, nós precisamos ir além. Não adianta eu revelar esse fato se daqui a 2, 3 anos tudo voltar a ser como era. Nós precisamos mudar as leis para mudar as leis e mudar as leis para melhor, para facilitar as investigações. Tudo aquilo que matou as operações no passado, nós precisamos resolver. Ele propôs essas 10 medidas. Depois eu disse para ele, não bastam as 10 medidas. Nós não precisamos só resolver as leis. Nós chegamos a uma conclusão. O nosso sistema político, ele é criminógeno, ele gera criminalidade. Por quê? O que é, então, a Lava Jato? Por que ela existe? É para combater a corrupção no nosso sistema político. Ponto. É exatamente isto. O que é a Lava Jato? E por que o sistema político se corrompeu? Porque a nossa política eleitoral partidária é muito cara. Nós temos eleições muito caras. Nós temos eleições que hoje são muito mais comandadas por marqueteiros, por ideias de propaganda e marketing, do que efetivamente por propostas. E o que vale é você ter dinheiro e tempo na televisão. E tempo na televisão você adquire comprando outros partidos políticos. É assim que a política funciona. E também não adiantava nada a Lava Jato prosseguir, mudarmos as leis processuais penais e penais para agravar as penas de corrupção, facilitar as investigações, se nós não combatêssemos a causa dessa corrupção. E a causa da corrupção exige uma reforma política. E nós passamos a discutir, trazer nesses eventos também uma discussão sobre uma nova forma de fazer política. Nós precisamos realmente mudar isso. Nós precisamos ter ética na política, precisamos retomar aquele espírito público. Eu lembro quando eu era adolescente, épocas da direta já, alguns vão se lembrar, eu fui no comício, em Curitiba, e estava lá no palco. Eu nem sei se era verdade que eles eram éticos e verdadeiramente republicanos, mas estavam lá um Ulisses Guimarães, um Teotônio Vilela, um Tales Ramalho, Leonel Brizola e outros, que você olhava e você dizia, eu acredito nele. Hoje, quem você pode dizer isso? De quem você pode falar isso? Nós precisamos retomar a política como um ambiente em que as pessoas se destacam pela ética, e não pelo show, pelo comício, pelo rouba mais faz, ou qualquer outra forma. A política é um ambiente que deve prevalecer a ética. E para isso nós precisamos mudar a forma que nós fazemos política no país. Nós não podemos ter partido do povo corintiano, como está sendo aprovado em São Paulo, ou o partido da mulher brasileira, que é composto por homens. Não podemos ter tantos partidos que não têm ideologia nenhuma. Por que existem tantos partidos? Para ter dinheiro do fundo partidário, que agora querem levantar para 5,6 bilhões de reais, apesar de toda a nossa crise. Para ter dinheiro desse fundo partidário, para ter tempo na televisão, porque esse tempo será vendido para um outro partido. E para ter as benesses administrativas de líder do partido do eu sozinho no Congresso Nacional. Nós não podemos ter tantos partidos. Nós não podemos ter um sistema proporcional em que cada deputado luta contra todos os outros deputados para ser eleito. Porque esse é o nosso sistema.
O nosso sistema é um sistema em que o candidato, ele luta com os candidatos do seu próprio partido, porque ele tem que estar mais bem votado que os próprios candidatos do seu partido para se eleger. Então, ele gasta mais dinheiro que os outros, porque é a única forma que ele tem para se destacar. E daí nós entramos na corrida pelos recursos. Eu tenho uma sinecura qualquer em um ministério, porque eu sou do governo federal, o outro é da oposição, mas está na prefeitura tal, no governo tal, arranja um jeito de competir comigo para arrancar dinheiro público de alguma fonte qualquer. E nós vivemos nessa corrida pelo dinheiro público. Eu não acho, obviamente, que só ricos podem ser deputados. Obviamente, se nós tivéssemos a política baseada exclusivamente no dinheiro privado de cada um, nós teríamos só ricos como deputados. Não, mas eu acho que os partidos têm que ter filiados. Eles têm que ter pessoas que acreditam nos partidos e que sejam contribuintes desse partido. Mas não pode se basear no dinheiro nem público, nem do fundo partidário, e muito menos no dinheiro desviado da corrupção. Nós trabalhamos 153 dias por ano para pagar impostos. Quase meio ano. Desses 153, 29 são drenados pela corrupção. Nós já temos um Estado ineficiente, que mesmo pegando todo esse dinheiro ainda gasta mal. E além de gastar mal, muito desse dinheiro simplesmente é desviado. Não pode ser mais assim. Nós temos que exigir serviço público. E não basta isso, nós temos 153 dias drenados e mesmo assim eu tenho que pagar segurança privada, educação privada, saúde privada. Eu estou pagando 2 impostos, eu sou bitributado. Porque eu pago por um serviço público que não é dado e pago por um serviço privado para receber aquilo que o Estado deveria me dar. Essa é a realidade. Foi isso que nós constatamos nessas investigações. Constatamos que, por mais que eu saiba investigar, e eu tenha todas as dificuldades e tenha contornado todas essas dificuldades, junto com uma equipe de outros procuradores que têm um conhecimento maravilhoso sobre isso, e isto tudo não basta. Eu sempre vejo, quando eu chego, as pessoas vêm me cumprimentar e falam assim: doutor, o senhor não pode desistir, o senhor é a nossa esperança. Eu sempre brinco assim, que cruz gigantesca, que pedra eu tenho nas costas, que responsabilidade as pessoas colocam em nós. Eu gostaria de dividir com vocês essa responsabilidade. Eu gostaria de dividir com vocês essa responsabilidade. Nós não podemos mais ficar fiados na Lava Jato. A Lava Jato vai revelar fatos e que enfrenta dificuldades muito grandes, dificuldades de um orçamento cada vez mais apertado, dificuldades do desmonte da Polícia Federal. Nós encontramos resistências legislativas, e olhem, uma das principais áreas de corrupção hoje é a venda de legislação. Hoje não se vende mais obras, simplesmente. Hoje, parlamentares vendem legislação. Nós temos isso, a especialidade do Cunha, especialmente. No governo Dilma, nós tivemos uma medida provisória, 703, que tentava limitar os nossos acordos com empresas. Nós inovamos e começamos, além da colaboração com pessoas, começamos a fazer colaborações com empresas, e eles tentaram mudar e nos impedir. A medida provisória 703, eu fui na imprensa, fiz o Globo News, fiz artigos nos jornais, e nós impedimos que a medida provisória fosse transformada em lei. Depois a Odebrecht veio e disse: não, eu negociei com o governo Dilma essa é a medida provisória. Fomos nós que redigimos. É assim que funciona.
É assim que funciona e continua funcionando. Porque, como eu disse, isso é uma investigação sobre como o sistema partidário se financia. Eu não disse como o PT se financia. Eu estou dizendo que o sistema político se financia dessa forma. O PT, quem não está acostumado com mel, quando come se lambuza. Ele se lambuzou do mel. Ele abusou do sistema. Além de tudo, o PT é um partido orgânico. Significa que muito do dinheiro transita pelo partido. Por isso, tantos tesoureiros presos. Paulo Ferreira, Delúbio Soares, Vacari e outros. Por isso, porque o dinheiro transita pela estrutura partidária. Agora, outros partidos, principalmente o atual Partido do Poder, o PMDB, é um partido de caciques regionais. Não transita o dinheiro pelo partido, mas sim por um sistema de pequenos modos ou pequenos operadores de lavagem de dinheiro. Esse dinheiro vai para o cacique tal, vai para o Cunha. O Cunha nunca quis que o dinheiro fosse para o PMDB. O Cunha quer comprar a sua bancada, a bancada do Cunha no Congresso Nacional. Então o dinheiro ia para ele e ele repassava para deputados. Então nós temos um outro modus operandi, mas não menos nefasto que o outro, que o anterior. São simplesmente diferentes. Ambos corrupção. E nós estamos revelando isso. E não ficava somente nisso. O PSDB também, cidade administrativa de Minas Gerais, o envolvimento de Aécio Neves, também foi revelado pela Lava Jato. A Lava Jato não é partidária. Ela só tem um partido. O partido é o Brasil. O partido é a Justiça. Por isso, nós vemos, o doutor Deltan aceita alguns seminários, eu aceito outros, a doutora Jerusa, que é daqui do Rio Grande do Sul, inclusive aceita muitos aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos espalhado esta mensagem, a mensagem de que existe muito mais do que simplesmente corrupção do governo PT, existe muito mais do que a corrupção atual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, existe muito mais do que essa denúncia contra Temer, que eu nunca vi uma denúncia tão clara como esta. É difícil você ter um caso de corrupção em que você tem Joesley falando com Rocha Loures indicando que ele entre no Palácio do Jaburu oficial à noite sem se identificar. Ele entra no Palácio do Jaburu à noite sem se identificar. Grava o presidente falando o que ele falou. Depois vai e retorna com Rocha Loures, aquele que o presidente indicou, ligam para o CAD para resolver um problema da JBS no CAD, ou da JEF no CAD. Depois combinam a entrega de dinheiro numa pizzaria, ele vai lá, pega o carrinho, sai correndo com 500 mil, tira 7%, 35 mil, para si. Depois, quando descobre o fato, ele pensa que as notas estão numeradas e filmadas, ele não tem coragem de repor o dinheiro, devolve o dinheiro com menos e deposita o dinheiro numa conta do STF, a diferença. Ele não tem nem como explicar por que ele tirou. Eu peguei uma mala, pensei que era roupa. Não abri, deixei guardado. Não, eu fui lá, abri, tirei 35 mil. Não sei. Não existe uma denúncia mais clara que essa. A sequência dos fatos é reveladora. Entretanto, na manhã, talvez, nós tenhamos ela não autorizada pelo Congresso Nacional. Eu queria dividir esse fardo com vocês. Eu tenho me batido para que a denúncia seja recebida. Esse é um fardo da população. A Lava Jato não muda a política brasileira. Quem muda a política brasileira é o povo. Sabendo que os fatos acontecem, ele vai ter a oportunidade de pressionar os deputados e senadores e de, na próxima eleição, em 2022 e em 2026, não reeleger nenhum corrupto. Isso é importante.
E essa é uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Dentro da minha proposta, eu gostaria de lembrar, então, eu sempre falo, nós acreditamos na ética, é possível ter um país ético. Eu lembro da minha avó, aquelas senhoras severas, minha avó Maria Antônia Bento. Ela perdeu o marido com 4 meninas, a mais nova, minha tia, a recém-nascida. Ela criou minha família, minha mãe, minhas tias, fazendo pão. Nunca deixou ninguém comprar pão em casa. Ela vendia na feira ou entregava. Rezava toda noite o terço. Só no dia do jogo do Corinthians ela rezava antes para poder assistir o jogo, mas ela rezava toda noite o terço. E sempre foi muito certa. Nós não precisamos ter uma sociedade que não tenha ética como princípio. Lembremos dos nossos pais, dos nossos avós. É importante isso. Não vamos ceder às conveniências do mundo moderno. Vamos ser verdadeiros, éticos, vamos viver com o que nós ganhamos, com o que nós temos e com nossas capacidades. Mas não roubem de nós. Não tirem dinheiro de nós. E não vamos permitir que continuem roubando o futuro do Brasil. O agronegócio realmente é a locomotiva do Brasil. Talvez seja um dos poucos setores que consegue sobreviver a esse modelo de negócio. Mas mesmo assim, imagine o potencial que ele teria se nós tivéssemos estradas, nós tivéssemos vias fluviais, nós tivéssemos ferrovias, como mostrou o slide anterior. Nós não podemos acreditar que nós estamos num mundo bom só porque nós conseguimos sobreviver a eles. Mas nós temos que acreditar que é possível mudar. Então eu peço para vocês, 30 minutos, conseguir falar, e que me perguntem o que desejam e dividam esse fardo conosco. Cada um de vocês pode ligar para alguém, conversar com alguém e pedir. E começa por amanhã. É importante que o Congresso amanhã autorize que o presidente seja julgado, porque nós não podemos ter dúvida sobre o principal magistrado brasileiro, que é o presidente da República. Se nós aceitarmos que um presidente da República continue no cargo com uma acusação de corrupção pendente, tudo isso que a Lava Jato fez não vai dar realmente em nada. Obrigado. Procurador, primeiramente, meus parabéns, porque a gente viu na sua pessoa realmente um cidadão egresso da verdade, da honestidade, de família que tem raízes. Mas, primeiramente, eu gostaria de lhe perguntar, como nós poderíamos lhe ajudar, que o senhor pediu ajuda? Lógico, contestando, mas deve ter algo mais aí. E segundo, a nossa informação é a informação que vem da mídia. A devolução de milhões e milhões que sem vergonha roubaram do povo brasileiro estão sendo devolvidos. E qual é ela não está indo para um ralo de novo? Para onde que está indo esse dinheiro? Onde falta tudo, saúde, segurança. O Brasil não deveria até fazer um fundo para poder sair do Serasa, que o Brasil está no Serasa. E para onde que está indo esse dinheiro? Qual é a nossa esperança que esses milhões retornem para o bem? É claro que cada um de nós pode ajudar da maneira que consegue. Não precisamos ir necessariamente para a rua. A rua é um espaço público e também pode ser usado. Mas nós temos que conversar, nós temos que conscientizar, nós temos que conversar a família, os amigos, e tentar realmente levar as nossas preocupações até o mundo político. Infelizmente, nós temos uma tendência um pouco autoritária no nosso país. Na verdade, toda a solução passa pela democracia, e toda democracia passa por um sistema político. Nós temos que melhorá-lo, aperfeiçoá-lo. Talvez isso seja uma tarefa de gerações. Os Estados Unidos levou cerca de 30 anos, entre
1880, mais ou menos, até 1910, para limpar a política americana. Era tão corrupta quanto a nossa. A história é essa, é verdadeira. Entretanto, eles conseguiram fazer isso. Então, nós temos que ter esperança de poder fazer isso. Eu creio que, para isso, cada um de nós é um propagandista dessa ideia. Então, esse é o que eu imagino. E vote consciente nas próximas eleições. O dinheiro está indo para as vítimas. O problema é que as vítimas são, basicamente, a Petrobras e o Estado brasileiro, a União. E que então entra para o cofre, e se nós não mudarmos nada, agora, possivelmente, ela está sendo tratada com certo cuidado. Nós vamos ter eleições relativamente muito mais limpas, como tivemos a última, e a próxima vai ser relativamente limpa. Relativamente, apenas. Porque tem medo. Mas se não mudar o sistema político, nas outras vai voltando, o descaramento vai voltando, porque abriu a necessidade, a vergonha sai entrou a necessidade pela porta do fundo, a vergonha sai pela porta de trás, e os políticos vão voltar a fazer tudo como era. O dinheiro está indo para as vítimas. Nós recuperamos bilhões, não é uma pequena fração do total desviado, mas mesmo assim nós mal conseguimos que o orçamento da Polícia Federal e do Ministério Público suporte as investigações. Você não consegue 1 milhão para fazer uma investigação, apesar de você ter bilhões no cofre das investigações, lá com o doutor Sérgio Moro, que está devolvendo para as vítimas. Você não consegue gastar 1 milhão para reforçar. Eu estou há 3 anos tentando adquirir um programa que faz, que nós chamamos de mineração de dados. Ele pega uma grande quantidade de dados e indexa e nos permite investigar, e não consigo comprar. Não consigo usar 1 centavo desses bilhões recuperados. Mas essa é a lei. Nós precisamos mudar, inclusive, a lei, e faz parte da campanha das 10 medidas contra a corrupção. Legal. Meu nome é Luiz Paulo Haut, eu sou de Panambi. Minha pergunta é a seguinte: na parte das redes sociais, a gente participa, na própria Voz do Campo, nós temos um grupo que nós trabalhamos, e nesse grupo tem mais de 400 pessoas, a gente dissemina muito próprios assuntos da Lava Jato também. No Facebook a gente compartilha pra caramba tudo que vem. Eu vejo assim, dentro do meu Facebook a gente utiliza muito, e parabéns por esse trabalho na Lava Jato, e continue assim. Mas a minha pergunta seria, dentro das mídias sociais, como chega até a Lava Jato, como chega até o time da Lava Jato, todo esse trabalho que a gente faz aqui na base, ele chega para vocês também? Chega relativamente. Temos 2, eu sou um ativista relativamente recente no Facebook, tenho escrito muito, até as pessoas têm reclamado disso. Como disse, eu sou um pugilista, eu boto a minha cara e vou apanhar. Mas para isso que eu sou procurador. 38 anos de serviço como procurador, como funcionário público. Muito dessas informações chegam a nós percebemos a realidade, interpretamos e estamos tentando trazer a visão do Ministério Público. As pessoas que tiverem interesse, principalmente o doutor Deltan tem trazido muitas informações no Facebook, e eu também. Eu não tenho ainda Twitter, não sei usar muito essas coisas, mas na medida do possível eu tenho usado o Facebook para trazer as informações. Por quê? Antes eu usava muito a imprensa, eu tinha acesso a artigos no jornal e tal, mas com a medida que você vai aprofundando as investigações e os interesses econômicos vão sendo contrariados, o espaço na mídia diminui. Então nós passamos a usar mais o Facebook, que é hoje um modo mais democrático. Infelizmente também é muito fácil fazer fake news ou notícias falsas no Facebook. Vocês podem confiar que nós, no Ministério Público, quem acessar a minha página ou a página do Dr. Deltan não vai ter fake news, vai ter opiniões fortes e às vezes até contrárias à sua própria, mas pelo menos pode ter certeza que nós acreditamos no que nós estamos falando. Dr. Carlos Fernando, eu sou Naban Garcia, nós já nos conhecemos, eu sou presidente nacional da entidade ruralista União Democrática Ruralista UDR.
uma pergunta um tanto, talvez até constrangedora, mas na vida nós sabemos que existem médicos e médicos, advogados e advogados, produtores e produtores, procuradores e procuradores, juízes e juízes. Nós estamos aí convivendo com uma empresa que há pouco menos de 3 décadas praticamente não eram nada, a JBS. Nós, como pecuarista que sou, temos a informação de amigos lá de Goiás que era praticamente um matadouro pequeno lá, e que insignificante. A partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva, essa empresa, com uma facilidade enorme, porque nós aqui, produtores, para a gente conseguir qualquer tipo de verba, nós temos que ir lá de chapéu na mão e pedir, e muitas vezes é negado. E nós vimos de lá para cá, de 2002 para cá, essa empresa com uma ascensão extraordinária, nunca visto. Tanto é que se tornou a JBS a maior empresa que fabrica proteína animal do mundo, tá? De uma forma assustadora até. Dinheiro, bilhões de dólares, era assim, com a maior facilidade possível. Quantas e quantas denúncias nós fizemos junto ao próprio CAD, até ao Ministério Público Federal, quando eles começaram com dinheiro público, com dinheiro do BNDES, comprar indústrias na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, com dinheiro nosso, do contribuinte. Agora veio à tona, através de uma delação, tudo que a gente já denunciava, principalmente com relação a esse processo de corrupção. E quando lá a gente dizia que se um dia mexesse nessa caixa preta do JBS e do BNDES, as outras coisas, talvez em questões econômicas, seriam fichinha, seriam pequenas. Mas existe, diante de toda essa delação que foi feita, de todo esse fato que foi revelado, da intimidade de JBS com o próprio presidente da República e tudo mais, uma frustração muito grande, não só de nós, produtores, pecuaristas, mas como de grande parte da sociedade brasileira. Cadê a punição dessa gente? Eu tenho o maior apreço, todos nós temos aqui o maior apreço pela Operação Lava Jato, pelo trabalho dos senhores. Para nós, os senhores são os verdadeiros heróis. Mas, no entanto, essa outra operação, que não é a Lava Jato, e esse acordo que foi feito, aonde a JBS, em termos de responsabilidade penal, saiu 100% ilesa. Então, para nós, isso foi uma grande frustração, e, aliás, eu tenho certeza que até para o senhor, como cidadão e como representante do Ministério Público, eu acho que lá no fundo deve haver também alguma frustração nesse sentido. Porque não é possível que uma empresa que roubou tanto, que fez tanta falcatrua, tanta maracutaia, como diz o amigo íntimo dele, o seu Lula, e que ficou rico e ficaram bilionários na gestão Lula e Dilma, mas fundamentalmente na gestão Lula. E hoje a situação assim foi muito direcionada para o presidente Temer, da qual eu não estou defendendo e não compactuo com o seu governo, mas, no entanto, a impunidade da JBS é uma coisa explícita, patente e que causa indignação, eu acredito que em todos nós. Muito bem. Esse talvez seja um dos assuntos realmente mais difíceis que nós podemos enfrentar. Nós, da Lava Jato, quando nós criamos, em 2003, eu e o Dr. Vladimir Aras, o acordo de colaboração, nós já intuíamos algumas questões relevantes. Primeira delas é preciso comunicar bem para a população precisa entender porque eu fiz um acordo com o criminoso. O criminoso é pressuposto. Porque se não fosse criminoso, ele não faria um acordo de colaboração. Ele não seria apenas uma testemunha. Então, por que eu faço um acordo com o criminoso? O motivo pelo qual você faz um acordo com o criminoso são as provas que ele tem. Isso é essencial.
quanto mais provas e de melhor qualidade contra organizações criminosas no todo, outras organizações, ou a sua própria organização, a organização a que você pertence, melhor. Então, este é aquilo que o criminoso tem a oferecer. Mas é preciso que a população entenda, então, esse raciocínio. Eu troquei uma parte da punição em troca deste benefício, dessas provas. Eu não tenho dúvida que as provas e o material produzido pela JBS é de excelente qualidade. Eu não tenho dúvida que o acordo era necessário. O ponto realmente delicado é o excesso do benefício. A dificuldade das pessoas entenderem por que o Joesley e o Wesley saíram sem nenhum tipo de punição penal. Na Lava Jato, nós fizemos um acordo com o Odebrecht. Marcelo Odebrecht era o príncipe dos empreiteiros. Está preso. Estava preso, inclusive, naquele momento que fez o acordo. Mesmo ele tendo sido um adversário que usou todos os métodos, mesmo os mais ilegais possíveis contra nós fizemos acordo com ele. Porque as provas, quando ele cedeu, quando a Odebrecht cedeu, as provas eram muito boas. E continuam sendo muito boas. Nós fizemos um acordo, mas nós não cedemos na aplicação da lei penal. Ele pegou 2 anos e meio de regime fechado, concordou em ficar 1 ano além de tudo que ele já tinha ficado, 1 ano e meio anterior, mais 2,5. Isso corresponde, na nossa legislação, a uma condenação de 15 anos. Porque nós cumprimos somente 1/6 em regime fechado. Então, era realmente. Nós ficamos 9 meses fazendo esse acordo. O acordo é realmente, ele é como num relacionamento amoroso. E esse talvez tenha sido a grande lição que nós temos. Quando você deseja muito a outra pessoa, e a outra pessoa percebe que você deseja ela coloca um valor maior em si mesmo. A moça fala, não, meu amigo, só casando. E talvez tenha sido este talvez tenha sido este o momento que houve o acordo. O acordo, eles viram as provas produzidas e realmente tinham muito pouco tempo para fechar esse acordo. Eles entenderam que tinham muito pouco tempo para fechar o acordo. Com isso, o Joesley e o Wesley se posicionaram de uma forma muito forte na negociação e conseguiram que toda a pena fosse transferida para a parte financeira. Tanto que o acordo da JEF superou e quase o dobro o acordo que nós fizemos contra a Odebrecht. De 6 bilhões, passaram para 11 bilhões. Foi uma transferência, mas eu entendo a indignação da população. É difícil você comunicar isso. É difícil. O que eu lhes posso dizer, eu não participei da negociação, eu não participei da mesa, eu soube da negociação exatamente como todos, pela notícia na imprensa, mas o que eu posso lhe dizer é que realmente as provas que eu tomei conhecimento são muito relevantes e muito importantes para o país. Infelizmente, dar imunidade e permitir que eles fossem para Nova York é um preço muito alto, muito difícil de nós, Ministério Público, pagar. Eu realmente reconheço que existe uma falha, no mínimo, de comunicação desse acordo da JEF. A gente tem que aprender com os erros e tem que admiti-los efetivamente. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe Minoso, sou de Santiago. Eu gostaria de saber do senhor, exatamente, para não nos frustrar, qual é a real possibilidade de nós vermos o Lula ser efetivamente condenado? Porque até agora parece que está assim, meio pelas beiradas. Se é que o senhor pode responder essa pergunta. Eu acredito no processo penal. Nós já conseguimos
levar este processo da melhor forma possível. Às vezes as pessoas têm muita vontade de que certas coisas aconteçam, mas é preciso trabalhar com a realidade. Nós trabalhamos com a realidade nesses processos, levamos os processos da melhor forma possível, evitando todas as nulidades que eles foram nos colocando pelo caminho. Evitando qualquer possibilidade de permitir que eles conseguissem anular o processo num tribunal. Isso é uma questão técnica, delicada, chata. Eles armaram milhares de armadilhas. Eles tentaram processar criminalmente o Dr. Sérgio. Eles me representaram todos os procuradores. Hoje eu estou representado no Conselho Nacional pela defesa do ex-presidente. Eles tentaram todas as manobras. Eles vão no exterior dizendo que a nossa justiça não é uma justiça imparcial, quando, na verdade, no Brasil, nós não temos um histórico de punição de corruptos, muito pelo contrário. Mas eu acredito que nós conseguimos levar a bom termo esse processo. Nós conseguimos uma sentença, nós recorremos da sentença para aumentar a pena. E agora nós temos esperança que até, no máximo 1 ano, o Tribunal Regional da 4ª Região julgue. E a partir do momento que ele julgar, se eles não aprovarem a emenda Lula, ou não tentarem uma anistia, ou tentarem qualquer manobra no Congresso Nacional, e para isso nós precisamos da vigilância de vocês, eu creio que nós podemos acreditar que teremos a possibilidade de executar provisoriamente a sentença condenatória, inclusive com o efeito de impedir a candidatura. Mas isso, obviamente, é um efeito que nós temos que esperar a sentença de 2º grau, mas eu creio que o processo está bem encaminhado, sem nenhuma falha. A decisão do Dr. Moro, apesar da sentença ser relativamente leve em termos de pena, ela é muito bem fundamentada e creio que nós podemos ter esperança de conseguir a confirmação no tribunal até junho do ano que vem. Excelência, boa tarde. Eu sou José Lobreiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, para mim, dos pontos que tem ficado totalmente visível e claro nesse brilhante seminário aqui, é que hoje o uso da tecnologia, e cada vez mais a tecnologia mais refinada, mais eficiente, mais rebuscada, está sendo quase que o ponto de viragem entre o sucesso e o insucesso do sistema produtivo nosso, agrícola. Muito bem. Usando essa mesma lógica, hoje nós sabemos de inúmeras ferramentas tecnológicas que medem, que conseguem avaliar as reações pessoais, emocionais, se, por exemplo, eu estou falando verdade ou se eu estou falando mentira. Desde simples avaliação do diâmetro da pupila, por exemplo, até alteração na palpitação cardíaca, até a postura que eu coloco no corpo, até a expressão facial, ou seja, existe uma gama muito grande de ferramentas tecnológicas que poderiam fazer a diferença entre identificar mentira e verdade. A pergunta é, o que é que impede que até hoje nosso sistema judiciário, envolvendo todas as etapas, esse tipo de ferramenta ainda está em desuso? O uso dessas ferramentas ele está muito mais linkado, mesmo nos Estados Unidos, às investigações. Elas servem como complementares às investigações. Elas têm um índice razoável de acerto, mas é muito possível você trabalhar com falsos negativos. Quem sabe a técnica pode criar falsos negativos. Quer dizer, passar por verdade quando está mentindo. Não é assim tão difícil, nem tão... Então, ela é muito ligada mesmo nos Estados Unidos. A regra do nosso processo penal é que o Estado tem que provar a acusação. O Estado tem que mostrar as provas. E isso é certo, isso é correto. Somos nós que temos que produzir as provas contra essas pessoas.
Nós podemos até usar auxiliarmente esse tipo de ferramenta, mas eu tenho que levar provas. As provas podem ser um depoimento de um colaborador comprovado junto com documentos, vídeos, gravações, papéis, assinaturas, documentos bancários, mas eu tenho que produzir essa prova. Sem produzir essa prova, a pessoa deve ser absolvida. E deve ser absolvida realmente. Por quê? Porque o Estado não se desincumbiu disso. O Estado é que tem que adquirir técnicas e tecnologias, aí eu concordo. Nós precisamos adquirir técnicas e tecnologias para melhorar as nossas investigações. Por isso eu reclamei que eu não consigo comprar um único software. Agora nós vamos fazer a aquisição, depois de 3 anos e meio, que nós estamos quase terminando, nós vamos adquirir. Porque o serviço público é assim, funciona nessa velocidade. Mas, realmente, nós precisamos adquirir técnicas e tecnologias para melhorar a nossa produção probatória, para que tenhamos as provas produzidas perante o juiz, para que ele não absolva por falta de provas uma pessoa que depois nós tenhamos a convicção que é realmente culpada. Boa tarde. Meu nome é Renato Kruel, da Rádio Nova Progresso, AM 1530, presente neste evento. Doutor Carlos, diante de todos os fatos, informações, tudo que já foi dito pela grande mídia, e que vocês também trazem ao conhecimento do povo brasileiro, e tendo em vista que, atualmente, esse processo passou a ser uma das grandes esperanças de combate à corrupção no nosso país, a pergunta é a seguinte: existe a possibilidade desta Operação Lava Jato, no nosso linguajar gaúcho, baixar a guarda, ou seja, relaxar neste processo? Existe alguma possibilidade disso não ir até o fim? Existem N momentos em que a Lava Jato esteve por um fio. O mais importante dele se deu quando o ministro Theory soltou o Paulo Roberto Costa, no começo das investigações. Aquele momento foi o momento, se nós não tivéssemos conseguido prendê-lo novamente, talvez nós não tivéssemos desencadeado todo o efeito dominó que decorreu posteriormente. É muito mais, então, preocupante o início de uma investigação, quando a investigação, vamos dizer assim, é um recém-nascido, é mais frágil. É mais fácil matar um recém-nascido do que um adulto. Ainda mais quando, como na Operação Lava Jato, cada um de nós sabe mais ou menos o que aconteceu, tem acesso às provas. Não é possível mais simplesmente fingir que ela não existiu. Hoje em dia, o nosso risco é maior em outras áreas. Nós temos um risco maior, não mais de uma decisão anulatória num tribunal superior, mas nós temos o risco legislativo de aprovarem uma lei de anistia. Esse é o tipo de lei que, se aprovado numa noite, ou em 2, 3 dias, como eles costumam fazer no Congresso Nacional, for para o presidente ele sancionar, joga por terra todo o trabalho. E eu tenho para mim, não gosto de fazer previsões, mas eu tenho para mim que é inevitável que o Congresso tente fazer uma lei de anistia até 2018. Por quê? Porque eles não sabem se serão reeleitos. Eles correm o risco de não serem reeleitos. Perdem o foro privilegiado e vão para os juízes de primeiro grau, para a justiça comum, onde todos deveriam estar, mas infelizmente não estão. A única saída que eu vejo para eles é tentarem aprovar uma lei. Eles vão dizer que estão anistiando o Caixa 2, mas eles vão tentar uma redação que vai permitir que daqui a alguns anos o tribunal interprete que a corrupção estava abrangida nesta anistia. Aconteceu na Hungria,
Eu escrevi até um artigo, ouçam as vozes de Budapeste. Por quê? Porque na anistia tentaram, na Hungria tentaram uma anistia, inclusive do político, presidente do partido, que estava preso, que chegou ao poder, o partido chegou ao poder, eles tentaram uma anistia e a população de Budapeste foi à rua, ficaram 5, 6, 7 dias nas ruas até eles revogarem essas anistias. Realmente eu temo que até 2018 nós tenhamos que ir às ruas para evitar uma medida semelhante. Procurador, eu me chamo Rose do Moncel, sou de Santa Bárbara do Sul. É mais um desabafo e uma contestação do que uma pergunta. Nós sabemos que o Brasil está vivendo um projeto internacional. A América Latina está sendo dirigida e orientada para um grande projeto político de poder para os próximos 20 anos e talvez até mais. Eu acredito que seria de valor simbólico e motivador todos nós brasileiros e o mundo que acompanha a prisão do Lula. Nós vermos esta figura central de todo o esquema. O Temer nós sabíamos que estava junto. Quem votou na Dilma votou no Temer. Quem vota no Lula, quem votou no Lula também votou no Temer. O Temer, eu como cidadã brasileira, eu vejo até em segundo plano. Eu acho que seria um motivo, um símbolo a prisão do Lula. Até porque nunca foi levantado nem pela Lava Jato, nem pela grande imprensa, embora eu não a escute e não acredite nela, a riqueza indevida da família do Lula, dos filhos do Lula, daqueles que lhe rodeiam, estão nos seus vizinhos, estão quase na sua cozinheira e não chegam nos seus filhos. Portanto, é o apelo que eu faço como brasileira, que todo esse problema, esse assalto aos brasileiros que está acontecendo, que está matando pessoas nos hospitais, que está matando pessoas nas ruas, a corrupção mata, seja olhada não como um projeto unicamente brasileiro, mas um projeto da América Latina, que veio para nos oprimir, para nos renegar a nada. A nós, produtores, chegarmos ao ponto de plantar quantas sacas de soja o governo determinar que nós plantemos. Então, essa é o lado mais grave que eu vejo. E eu acredito, a Lava Jato precisa do povo na rua. E o povo irá para a rua o dia que o Lula for para a cadeia. Isso é inequívoco. É inequívoco. Eles têm o braço armado do MST, das pessoas que eles trouxeram para cá, junto com os médicos que foram contratados de Cuba. Mas nós temos a coragem do homem e da mulher brasileira. Nós vamos para as ruas com armas de plástico, porque o governo nos desarmou. Mas nós temos a nossa voz e o nosso sangue. Esse é o meu apelo para a Operação Lava Jato. Eu entendo esse tipo de colocação. Eu quero dizer que o sistema jurídico ele tem a sua própria lógica e tem os seus próprios princípios. Por mais que eu entenda a indignação de todos vocês, nós temos que obedecer esta lógica, sob pena de nós cometermos uma ilegalidade. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes é exatamente um passo em falso que coloca tudo a perder. Então, a paciência é uma virtude, e nós temos que trabalhar com muita paciência neste caso. Por mais que eu entenda a indignação popular, nós vamos trabalhar com o nosso Código de Processo Penal, mesmo sem as 10 medidas de corrupção, mesmo com tudo, nós vamos ter que trabalhar com o que nós temos hoje. E hoje não existem situações que levem à prisão
do ex-presidente, salvo se ele for condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esta é a lei brasileira hoje, por mais que haja vontade da população no sentido nesse sentido. De qualquer modo, nós temos que trabalhar com as limitações da nossa lei. Eu posso dizer que confiem, porque nós chegamos à condenação dele e pessoas não acreditavam nem sequer que nós conseguiríamos fazer uma acusação. Nós chegamos a investigar, nós chegamos a acusar e nós chegamos à condenação. Nós estamos agindo com a cautela e os cuidados que a situação exige. Confiem na Lava Jato que nós vamos seguir em frente. Dr. Carlos, muito obrigada. Convidamos Marcelo Brum para que faça a entrega de uma lembrança também ao Alexandre Martini, que foi o moderador, como forma de agradecimento pelos esclarecimentos no seminário A Voz do Campo.